Glória a Jesus. Mateus 25, o primeiro livro do Novo Testamento. Alguns conhecem por Levi, né? Aleluia. Quando servia aos romanos na coleta de impostos. O título é, meus irmãos, uma parábola. A parábola das 10 virgens. Oh, aleluia, Jesus. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura assim com a ajuda de Deus, a guia de seu bom e santo Espírito. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, em outra tradução, azeite, né? De sobra. Mas as prudentes, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas, óleos na vasilha. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dê-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechando-se a porta, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondendo: em verdade lhe digo que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem das nuvens arrebatar a sua igreja. Poder assentar, irmãos, amém? Poder assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia, olha que mensagem. Que vontade do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Mas antes de começar a esmiuçar esta mensagem, eu gostaria de ler em Mateus 24, do ladinho, só virar a página se você quiser acompanhar, aleluia. Glória a Jesus. Para nós entendermos esta parábola, Jesus, para quem ele está falando? Aleluia, como isso está, aleluia, se desenrolando aqui. O sermão profético, a destruição do templo. Olha, meus irmãos, vai dizer que Mateus 24, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. A destalagem ali, né? 2. Eles, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade, ele diz que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Olha que sermão Jesus está dando aos seus discípulos. Aí muitas vezes o pastor está passando uma lição, um conselho, né? Muitas das vezes, né? Pessoas viram o ouvido. Oh, glória! Bem-aventurados somos nós, irmandade, aleluia! Que alguém ainda abre a boca para nos parar, para falar o que nos é necessário para, junto com ele, herdar o reino de Deus.
Aleluia, né? A mensagem, meus irmãos, é maravilhosa. Vamos dar continuidade aqui. O tempo é... Putz, aqui está falando do templo, né? Aí continua 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Já ouvimos pregar muito sobre ele, né? O monte Jesus estava orando. Quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinais haverá de sua vinda e do fim dos tempos. Olha que os discípulos aqui estavam querendo, estavam com sede, estavam com vontade. Você está com sede, você está com vontade? Dê ouvido do pastor. Aleluia. Não deixe de vir ao templo aonde é esmiuçada. Aquilo que você em casa talvez, aleluia, não tenha tempo. Aleluia. Glória a Jesus. Deixe de vir à casa de Deus. Se for, às vezes, eu tenho que passar pano na casa, eu tenho que lavar os pratos. Não deixe de estar aqui ouvindo. Não só ouvindo, como também, aleluia, acompanhando. Dando continuidade, já a gente volta para o texto lá, irmãos. Aqui é só para nós entendermos para quem o Senhor Jesus está falando essa parábola. Esta parábola das 10 virgens, meus irmãos, aleluia. Olha, era 10 virgens. Aleluia. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Se a palavra está dizendo, enganará. E vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, já estamos ouvindo, né? Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça. E muitos orando: acaba as guerras, não tem como, é cumprimento da palavra, amados. Você está contra Deus fazendo essas coisas. Ore para que o Senhor, aleluia, possa livrar os inocentes. Aleluia, desse derramamento de sangue que haverá. Aleluia, tipo as crianças, os órfãos, as viúvas. Aleluia, se puder mandar um alimento para as viúvas, né, os órfãos. Tendo cuidado para que ninguém os engane, porque muitos em meu nome, eu sou dizendo, eu sou Cristo. Versículo 6. E vocês ouvirão falar em guerra, rumores, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas serão os princípios da dor. Eu não vou continuar, porque o tempo não vai deixar, irmandade, amém? O tempo não vai permitir. Então Jesus está falando aquela parábola das 10 virgens a estes, os seus discípulos. O que havia de acontecer, e podemos até alcançar em nossos dias, né? Ou nas gerações futuras, que há de vir e que serão ensinadas pela sã doutrina da palavra de Deus. A parábola das 10 virgens, lemos isso. Entenderam a quem endereça, a quem Jesus está falando isso? Porque primeiramente houve uma pergunta. Os discípulos perguntaram ao seu Senhor, o nosso mestre amado Jesus, que como seria o fim e a sua volta. Ele começa a dar a parábola das 10 virgens aqui, porque há outras parábolas anteriores, mas como eu li por causa do tempo, não vai dar a desbolsar essa aqui. A parábola das 10 virgens, que na sua vinda, no seu retorno a qual nós esperamos, a igreja espera ou não espera a vinda de Jesus? Aleluia, né? Então, lemos claramente que então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Quer dizer, intocável, quer dizer, elas impecável no caso, né? As virgens que não conheceram o marido, ainda não têm a vida natural de qualquer outra mulher, né? Porque até a igreja se refere a esta parte virgem ao mundo, aleluia, avendada ao mundo, aleluia, glória a Jesus, as coisas que estão no mundo, glória a Deus, porque esta virgem aqui é a igreja, é você, irmão, aleluia, a qual vai se enquadrar pelo Espírito Santo de Deus na mensagem. Eu não quero dizer, aleluia, quem seja, porque quem mais conhece tu e eu é o Espírito Santo que está dentro de cada um, porque nós somos morada, templo do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus
começa a dirigir essa palavra dizendo: o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que pegando as suas lamparinas, quer dizer, para enxergar, para ver, né, por conhecimento, ter conhecimento do que vai fazer, o que está pensando, ter conhecimento do que eu estou pensando, aleluia. Será que o que eu estou pensando é de mim ou do Espírito ou é do maligno? Aleluia. Isso que é uma guerra dentro de nós, para nós não fazermos o que nós desejamos que faremos. Quer dizer, a carne puxa para um lado, mas o Espírito para outro. Saíram a encontrar-se com o noivo, aleluia. Tipo, como aqui na igreja, aleluia. Claro, a mensagem está sendo pregada, estamos aqui prestando um culto de adoração a Deus, a qual a sua mensagem nesse momento está sendo esboçada, aleluia. É claro, viesse aqui, mas e depois daqui, como está a sua vida? Porque aparentemente, aleluia, os religiosos, pessoas que dizem ser, aleluia, mas não são, porque Deus vê o interior e não o exterior, né? Aleluia. Mas Deus sabe no coração de cada um o arrependimento, né? Para ele conduzir ao céu. Então, 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes, 5 loucas, 5 loucas não, imprudentes, 5 prudentes, 3. As prudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, quer dizer, essa reservinha aí, hein? Aleluia. Você está fazendo essa reserva em casa, você tem essa reserva em casa, você tem essa reserva no trabalho, onde você vai, essa reserva deve te acompanhar, não só crente em determinados lugares, a qual se fala a palavra de Deus, a qual, aleluia, tudo está sendo consumado segundo a vontade, aleluia, daquele que dirige. As coisas são de Deus, e aquele momento eu sou crente. Mas depois dela também essa reserva. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que as imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, óleo. Mas as prudentes, além da lamparina, levaram o óleo nas vasilhas. Ó. E como o noivo estava demorando, aleluia, todos ficaram sonolentos e adormeceram. Vendo que o dia nem a hora, estamos esperando também. Quantas gerações que já foram também, dormiram no Senhor, estão esperando? Aleluia. Ou um diz, quantos o Senhor já veio para eles? E quantos não virão e também esperarão no Senhor? O Senhor está demorando? Ele está dando tempo. Aleluia. Para cada um, aleluia. Pelo poder de Deus, a vontade do Espírito de Deus se santifique. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como o novo está, quer dizer, pela nossa vontade, acredito eu, numa fase boa, ninguém queria que Jesus viria, talvez, né? Na pessoa humana, né? O Senhor está tão bom aqui. Oh, glória. Aleluia. Fique mais um tempo aí. Aleluia. Glória a Jesus. Aí o cinto aperta, a coisa rocha. Olha por quando olha, Jesus pode voltar, pode voltar. Não é assim. Aleluia. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a de Jesus, é a do Pai que está no céu. Porque talvez Jesus é o mais, está mais incomodado a te abraçar, te acolher naquele momento tão difícil, tão, aleluia, complicado da tua vida. Mas vontade de Jesus, eu tenho que estar, mas o Pai, ainda não é tempo, ainda não é hora. Oh, glória. Aleluia. Entendeu que o mais interessado a nos ver bem, e olha que às vezes olham no espelho e nós mesmos queremos nos ver bem. Aí o conselho de novo, ó, deixemos de ouvir muitas das vezes o pastor, que vela pelas suas ovelhas, acredito eu, mais passa o pastor noites de momentos que só Deus sabe, do que cada um de nós. Aleluia. Com Jesus. Por isso que ele está mais próximo do Senhor, aleluia. Porque entre os 12 discípulos, lembramos bem, Jesus estava próximo, mas quem era o mais próximo de Jesus? Aclamar todos iguais, João, apóstolo do amor, o amor. Aleluia, glória a Deus. Aí acha ruim, aleluia. Glória a Jesus, mas enfim, vamos lá, continuidade aqui, mas é a mensagem que diz, né? Então aquelas virgens se levantaram e prepararam, e elas adormeceram. Demorou, água. Tem muitos que numa fila de um banco, você dinheiro, vai embora, né? Coisa para receber dinheiro, mas mesmo assim acaba indo embora. Deixa, não, eu volto outra hora, ou venho outro dia. Naquele grande dia não vai ser assim. Aleluia. Se estiver preparado, vai subir. Aleluia. Parece que Jesus está me chacoalhando aqui. Estou sentindo que ia. Oh, glória, né? Aleluia. Bom né?
sentir a presença dEle. Se é no chicote, aleluia, se é na benção, glória a Jesus. Bom é sentir a glória e o poder dEle, a virtude do Espírito Santo. Ele está, aleluia, em nós. Uns diz, em nosso meio também, porque o Espírito Santo de Deus, ele move, aleluia, ele não fica parado, aleluia. Então, eles acharam que Jesus tinha demorado. A parábola que Jesus está contando, que essas mulheres acharam que ele tinha demorado. Essas mulheres é a igreja. Nós somos, aleluia, as virgens. Prudentes, todas são crentes. Aqui, mas umas, como o ser humano tem, é claro, outros é mais desperto que outros é mais desperto, acordados que outros estão dormindo, sonolento, aleluia, mas vamos suportando uns aos outros, Jesus vai ajudando, encaixando, quando vê, aleluia, desce o Espírito como Atos 2, ele recebe, ela recebe, ela recebe porque entendemos, nós somos a igreja, a virgem aqui presente. Queremos estar, aleluia, como santa, por assim dizer. Para quem? Para o mundo? Para Jesus. Então ele toca, aleluia, em nossos corações o que devemos fazer. O que acha, aleluia. E nós achamos muitas coisas. E muitas vezes uma delas é descartar a vontade de Deus. E ir por um caminho favorável, muitas vezes indecente, que às vezes nos deixa de custódia, presos, dentro de um sentimento incapaz. Mas elas acharam que as virgens, que o seu noivo tinha demorado. Ó, noivo de tantas, né? Jesus é noivo de todos, aleluia, que creram e foram batizados. Ó, quer dizer, cada um que está aqui é uma noiva de Jesus. Então se cuide, se trate, aleluia, segundo a palavra de Deus. Siga o teu rumo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mesmo que você ache ruim e não goste, aleluia, mas o que prevalece é a vontade do noivo. Se quer estar com ele, é claro, se você faz algo errado, aleluia, o Espírito Santo logo, aleluia, entristece dentro de você. O noivo é o primeiro a virar as costas, porque não quero uma noiva assim, birrenta, uma noiva, quem quer uma pessoa, por assim dizer, até um homem, né? Ô glória. Deixa Deus, aleluia, te abastenhar. Deixa Deus tirar e colocar, aleluia. Então, ganhando tempo, vamos lá. Então todas aquelas virgens preparando a lâmpada e as imprudentes disseram às prudentes, dei-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Estava acabando. Aquele momento ali, está se acabando o azeite, aquela vontade de servir a Deus estava acabando. Naquele momento, eu sumi para passar aquela porta, ninguém viu mais, ninguém sabe onde está. Só Jesus, né? Mas enfim, eu penso assim, é um pensamento meu, né? Que está se apagando a lâmpada, quer dizer, está deixando de servir, porque já creu, já foi batizado. Então, né? É a pessoa com Jesus agora. Mas não foi. Jesus, até esse evangelho foi pregado a toda a nação, toda a terra, tribos e língua. Cada um dá conta, né? O que fez, o que não fez. Mas nessa vida terrena, cada um de nós vamos colher aquilo que nós semeamos. É da semeadura, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Não tem como nós semearmos algo. E olha que eu não escolhi palavra para pregar, meu irmão. Aqui, você quer entender? Eu orei a Deus, Deus me deu ali aquela mensagem, porque eu tinha em mente de pregar em Jacó. Mas vem a virtude, vem o poder, vem a glória sobre você. Você entende que aquele esboço que eu fiz em casa e trouxe num papel foi para o bolso de Deus e agora eu estou pregando o esboço dele. Aleluia, porque não é a minha vontade dele. Porque ele quer dizer para vocês que honre e ore pelo vosso pastor. Aleluia, não compreende? Aleluia, que, glória a Jesus, é o que mais sofre. Aleluia, cada um de nós. Temos um lugar de honra
aquele que é o Senhor colocou como anjo da igreja. Bajulação não, irmão. A graça, é o poder, é Deus. Se eu não falar, como é que faz? Eu vou entrar na carne, falar de mim, talvez abater alguém, deixar alguém ferido, deixar alguém constrangido. Mas Jesus veio aqui para juntar o seu rebanho. Jesus veio aqui pegar aquele que está lá no chão e pegar na mão dele e levar para cima. Ó, eu estou contigo, eu vou te dar glória, eu vou te dar poder, eu vou fazer aquilo, aleluia, que está além da minha, da tua capacidade de compreensão. Olha o que Jesus faz com nós. Aleluia. Glória a Deus, que lindo, que maravilhoso, não é? Ver alguém, aleluia, que tem esse poder, que pode, aleluia, e que age, aleluia, e que ele não é homem para que nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz, querido, como amado, como desejado das nações, diz Isaías, como aquele que mudaria, viraria o nosso cativeiro, que agiria, aleluia, onde nós podemos agir, que colocaria nós sentarmos aonde nós não tínhamos como sentar. Precisamos expulsa, virgens, prudentes, aleluia. A prudência é uma condição que o homem escolhe, que a noiva escolhe ser. É uma condição que você pode dizer não, aleluia, e começar a andar com as prudentes. É difícil. Caindo, quebra o chinelo, aleluia, corre lá, pega de novo, encontra com as prudentes e vai embora. E no final da minha, da tua lida, aleluia, o Senhor já disse algo ao nosso respeito, aleluia, que Ele nos levaria para o seu reino, que aonde Ele estivesse, vós estarás comigo. Então a imprudência, começa assim, é uma condição. A condição, se você quiser estar sendo, é você. Mas dia do juízo você dará conta de si mesmo. Que o pastor estava lá, suando, aleluia, aceitando a forma que você, aleluia, quer viver, quer agir, quer ser. Aleluia, porque ele sabe que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele habita nele, faz morada em você também, e vai agir no tempo dele na tua vida. E não haverá lança, aleluia, que te ferirá, flecha, aleluia, o Senhor te dá escudo, aleluia, Ele te monta, aleluia, Ele te faz vencer. Então, glória a Jesus, as prudentes disseram, é claro, já pensou, se eu pudesse transferir este azeite que nem meu não é, ficaria sem. Olha que no Velho Testamento isso era possível, mas hoje, aleluia, Atos 2, caiu do céu. Foi a vontade de Deus que Pedro orasse por pessoas por na cabeça e recebeste. Não foi como Moisés tirou dele, aleluia, recebeu a glória de Deus, virtude do Pai que habita nos lugares mais altos, aonde até a própria luz é quase inacessível, meus irmãos. Seu lugar de glória. Então, aleluia. Mas as prudentes responderam não. Porque eles responderam não. Aleluia. Ceder aquele azeite. Quer dizer, eles queriam algo já trabalhado. Muitas vezes tem pessoas que já vêm pegar mastigado. Jesus quer te ver muitas das vezes, aleluia, e Ele te coloca no vale, é por isso, para que tu rale, entenda e senta e busca e enfatize com Ele. Porque Ele, aleluia, quer liberar poder sobre a tua vida. Ele quer liberar, aleluia, glória a Jesus, o Espírito na tua vida. Ele quer liberar porque João batiza com água, Jesus com o Espírito Santo. Quer dizer, terrenamente nós podemos batizar, mas te concedeu o Espírito Santo de Deus, só Jesus. Esta promessa aí, só confia na pessoa. Existe este ou esta. Então, não, porque era, na parábola quer dizer, era o azeite, como nós temos azeite de oliva, era azeite para botar como antigamente. Mas hoje não, aleluia, muitas vezes eu vou, aleluia, porque aquele momento ali eu vou receber. A chegar em casa parece que está furada, está rachada essa vazia, sei lá o que é, Jesus, tu sabe.
aleluia, e começa a perder no caminho, aleluia, o caminho começa a ficar escorregadio, começa a ceder às próprias vontades, desejos, convicções adâmicas, aleluia, mas o Espírito Santo de Deus está aqui com esta palavra para restaurar, aleluia, para que o azeite, aleluia, ele consista, ele fica, aleluia, o Espírito Santo, é claro, quando nós começamos a fazer algo, não quero dar muita explicação sobre essa parte, porque não convém, porque ele por si mesmo se explica a você. Você sabe, aleluia, quem é ele, e ele sabe quem é você. Não tem como se esconder dele. Não que você abaixe espiritual não querendo ser. Mas quando Deus diz que é, ele é. Aleluia. Elas não queriam dar, não. Já bastava. Porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Então ambos ficarão de fora. Aqui na parábola de Jesus. Os discípulos perguntaram, então Jesus conta para que eles próprios tenham a resposta do que perguntaram. Então Jesus, olha, será assim, assado, muito fácil, mastigado? Coloca o cérebro para trabalhar, a mente para trabalhar. Então, mas as prudentes não, disseram não. Então saíram elas para comprar, chegando o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Tipo, Jesus veio. Aí aqueles que dizem, muitos ficaram. Mas eram crentes. Interessante. Eram virgens também, só que aderiram à imprudência. O testemunho, a nuvem de testemunho ruim. Aleluia. Então, elas retornam, é claro, a buscar, né? Um momento tão difícil que está a terra, que vai será, né? Aquele grande dia do Senhor, grande terrível. Muitas vezes é porque tem pessoas que estão na benção, ajoelha e ora. Não, quer dizer, quando está na benção, esquece de ajoelhar, manter o patamar. E aí, às vezes, quando vai esvaziando a botija, né, Elias? O azeite vai baixando, as coisas vai moendo, aleluia. Porque Deus quer sempre que não falte. Nem que seja comer na casa de um e outro, lembra de Elias na casa. Não vai faltar, Deus vai prover. Porque não tem em casa, Deus vai te guiar, Deus vai iluminar a tua mente, Deus vai te dar sabedoria, tu vai saber onde tem alimento abundante, abundância de alimento. Então, aleluia, e saíram para comprar o noivo e a questão para entrar para a festa, fechar a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade, lhe digo que não as conheço. Jesus vai dizer o que lá em cima? Ele diz, Senhor, eu profetizei, curei. Apartai-vos de mim, maldito. Não vos conheço. Religião, aleluia, fajuda. Coisas que não agrega o reino de Deus, mas sim traz condição terrena para muitos humanos. Que ainda mesmo assim é noiva. Mas, como Jesus diz, muitos serão enganados por ele. Uns dirão, eu sou o Cristo. Vai aparecer. Pode ser nosso tema, mas eu acho muito difícil. Importa é que eu venha dormir no Senhor, como um prudente. Aleluia, não como um imprudente. Que é a condição, como falei antes. Para encerrar, portanto, vigiei, porque você não sabe o dia e nem a hora. Para cada um de nós. E o tempo foi. Aleluia, matei o tempo agora. Aleluia, glória a Deus. Mas foi por uma boa causa, né? O pastor me perdoa, né? Vou pedir perdão primeiro a Deus, depois para o pastor, né? Que esse tempo aí, né? Glória a Deus. Mas Deus sabe porque a gente passa do momento, né? Aleluia. E que, glória a Jesus, o pastor, aleluia, é um homem de Deus, né? Ele perdoa as nossas atitudes, né? Muita gente que por Deus, gente do céu, não merece perdão, aleluia, né? É o inimigo, claro, ninguém vai perdoar ele, né? Porque ele não tem perdão, nem o pastor também, né? Tá bom, mas vamos encerrar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos. Esta mensagem do Senhor para nossas, aleluia, como seres humanos, mas
incomparável espiritualmente. Aleluia. É grande, meus irmãos. O mistério de Deus, aleluia. Busca sempre o fogo do Espírito Santo, o poder. Aleluia. Terá resultado. Terá resultado. Aleluia. Você vai plantar e vai colher. Aleluia. Muitos plantam às vezes não colhem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Na prudência. Aleluia. O noivo guarda. Oh, Santo Jesus, né? Não vou ingressar mais, meus irmãos. Vamos colocar de pé, fazer a oração de encerrar, né? Aleluia. Vou convidar o nosso irmão, aleluia, nosso irmão pastor, para fazer a última oração, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês ouviram que mensagem como o Espírito Santo dirige? Deus trouxe os conselhos aqui, ele veio com outra mensagem. E Deus trouxe depois, mudou a mensagem, confirmar o que eu ensinei para a igreja aqui. Glória a Deus. Eram 10 virgens, 5 entraram, como o irmão falou aí. Vocês percebem que tem que perseverar? Dedicação, firmeza. Não vou mais falar mais nada, a mensagem vocês ouviram aí. Glória a Deus, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos nesta noite por essa rica mensagem, Senhor. Algo que tu mostraste pelo teu Espírito Santo, Senhor, que aqueles que perseverar, guardar a tua palavra, Senhor, aleluia, terá um lugarzinho no céu, Senhor. Nos dá, Senhor, mais luz, mais convicção, mais certeza, Senhor, a respeito da nossa salvação, da vida eterna, Senhor. Que nós possamos ser como essas 5 virgens prudentes, Senhor. Possamos estar cheios do azeite, Senhor, da virtude do céu, do poder do céu, Senhor, para que não sejamos pegos, Senhor, despercebidos, Senhor. E na hora que chegar a hora, Senhor, de dizer, Senhor, o noivo vem vindo, possamos estar prontos, cheio do teu Espírito Santo, Senhor, da verdade, Senhor, porque a verdade é Cristo, teu Filho. Porque naquele grande dia, naquela grande hora, não tem como se aprontar, não tem como arrumar, porque a tua palavra vai dizer que as 5 prudentes, o noivo veio, que é Jesus Cristo, entrou para o repouso. As prudentes disse, vai comprar azeite. Quando elas vieram, a porta estava fechada. E, meus irmãos, vamos nos preparar. Vamos nos entregar a nossa vida a Jesus. Nós te agradecemos por essa rica mensagem nesta noite, Senhor. Porque tu nos advertiu, Senhor, para que nós não sejamos pegos, despercebidos, Senhor. Que os nossos olhos estejam abertos, atentos, Senhor. Porque, Senhor, tu pode vir até hoje à noite buscar, Senhor. Seja individualmente e coletivamente, Senhor. E possamos estar prontos para a tua vinda, Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode encerrar, irmão. Vamos encerrar, aleluia, com a bênção apostólica, aleluia. Que a paz de Deus, a sua palavra, as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja em nossa vida até as consumações dos séculos. Deus seja louvado.